Tá tudo tão corrido na minha vida que eu só agradeço ao Senhor que vocês não consigam ver as minhas olheiras bem aqui por causa da maquiagem. Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu li no mês de julho. Eu fiquei muito feliz em julho porque eu consegui ler quase todos os livros que eu tinha colocado na minha TBR. Só teve um livro que eu não consegui ler, que foi o The Female of the Species, que foi traduzido como A Revolução das Mulheres. Eu li metade desse livro, na verdade, eu não consegui terminar ele, mas porque chegaram alguns livros de parceria aqui em casa pro blog Starbooks, vou deixar linkado aqui embaixo. Então eu tive que dar prioridade pra eles ao invés dos livros que eu tinha colocado na minha TBR. O primeiro livro que eu li no mês de julho, então, foi The Circle. Eu li ele justamente pra ver o filme que tava em cartaz na época. Aliás, eu não sei se ele ainda tá em cartaz ou se já saiu. Mas eu peguei ele pra ler principalmente porque as pessoas falaram que ele era um livro parecido com 1984. E eu falei... Gostei de 1984, faz muito tempo que eu li, mas eu gostei. Então, por que não? E conta a história da May Holland, que é uma menina que o pai sofre de esclerose múltipla, tem problema com o plano de saúde, e ela é convidada por uma amiga a entrar no Circle. Então ela vai participar dessa empresa, ela começa ajudando as pessoas que têm perguntas no site, que mandam resposta. E é muito simples o trabalho dela, só que ao mesmo tempo essa empresa exige que ela faça o tempo inteiro coisas da empresa. Então ao mesmo tempo que ela tá respondendo pessoas, clientes, ela tem que responder as pessoas de dentro e ela tem que fazer parte do feed social da empresa, como se fosse um Facebook da própria empresa. E fazer parte do Facebook externo e trazer todo mundo pro círculo, e quantas vezes ela retweeta as coisas ou ela curte algum comentário. Tudo isso vale pro ranking dela na empresa. Quanto tempo ela passa na empresa, se ela vai pra casa dela ou se ela participa de todos os eventos, que são muitos. Então, na verdade, é uma empresa que suga ela quase 100%. E ela vai entrando nisso. E no começo, você vê que ela é uma personagem muito na dela. Então, ela gosta de fazer as coisas dela, ela gosta de fazer kayaking. Acontece que, em certo ponto da novela, o discurso das pessoas que criaram o The Circle é tão forte, tão intenso, que eles vão começando a trazer essa menina pra dentro e você vai vendo que ela é literalmente iludida pra dentro dessa empresa e que tem algumas coisas que você fala, mas isso não é certo, e ela também acha que não é certo, mas à medida que as pessoas vão contando pra ela o outro lado da vida, você pensa, talvez eles estejam certos, mas ainda assim tem alguma coisa me dizendo que tem algo errado. Então, na verdade, é sobre manipulação e sobre como é muito simples de manipular umas pessoas, é muito fácil de você ver isso na novela. Você vê que realmente tem pessoas que acreditam no que eles estão fazendo e tem pessoas que não acreditam tanto assim no que eles estão fazendo. Mas é muito interessante, acho que a parte que eu mais gostei é que a May, ela representa a população de massa. Ela não é uma menina diferente, ela não é uma menina que faz nada fora do comum, ela é a personagem base da massa, então ela não se destaca por nada dentro do livro. Talvez por isso que o livro seja tão linear, na verdade. Mas é bem interessante de ler, eu acho que se você tá procurando ver o filme, eu não gostei muito do filme porque eles mudaram o final e eu fiquei bem chateada, eu achei que perdeu todo o ponto da novela. Mas eu recomendo esse livro se você tá afim de alguma coisa meio distópica, utópica, que fale sobre manipulação. Depois eu li o livro lindo, lindo, lindo do mundo, que é o The Heart of Betrayal. Esse daqui é o segundo livro das Crônicas de Amor e Ódio. O primeiro livro da série é o The Kiss of Deception, que já tem resenha aqui no canal, e eu amei ele muito, muito de coração. E eu tava muito ansiosa pra esse livro, eu demorei quase um ano e pouco pra conseguir pegar ele pra ler, porque eu tinha muitas ressalvas, eu tinha muito medo dele ser ruim, dele perder a pira do primeiro. Mas não, ele foi incrível. Se tem uma coisa que eu admiro cada vez mais é a força da personagem principal, ela continua me surpreendendo, ela é maravilhosa. A gente vê outro cenário nesse livro, a gente vê a história de outros personagens, outras vidas dentro desse mundo. E é tudo muito maravilhoso, é tudo muito bem construído, mais uma vez. Eu acho que os personagens continuaram bem consistentes, da mesma forma que eles eram no primeiro. E eu geralmente tenho muito medo de segundos livros de série, porque eles tendem a baixar a energia, mas não foi o que aconteceu com esse, e eu fiquei muito feliz. E já descobri que a Amazon está me mandando o terceiro, que eu tinha comprado já desde fevereiro e eles ainda não tinham me mandado porque estava em falta.
Então eu tô muito feliz que eu vou poder ler no mês que vem, provavelmente, o terceiro dessa série. O próximo livro que eu li chama The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Em português ficou O Estranho Caso do Cachorro Morto, se não me engano. Eu já coloquei na minha TBR a capinha certinho. Ele é muito legal, ele é muito diferente, na verdade, do que eu tava esperando, mas ele é muito bacana. Ele conta a história de um menino que ele é autista e ele vê as coisas de uma forma, obviamente, muito diferente, muito literais. E é ele que narra esse livro pra gente. O que acontece é que ele chega uma noite, já no começo do livro, ele tá andando pela vizinhança e ele vê que o cachorro do vizinho tá morto. E esse menino resolve, então, que ele vai tentar descobrir quem foi que matou o cachorro, coitado do cachorro. E ele vai escrever um livro sobre isso. Tem muitas peculiaridades no livro, ele é maravilhosamente bem escrito, porque é totalmente o ponto de vista de uma criança autista, então são coisas que talvez eu não tenha pensado que seriam lógicas, mas pra ele são. Então, por exemplo, os capítulos são numerados em números primos, porque ele gosta de números primos e ele sente que ele entende bem os números primos. Então, em vez de numerar 1, 2, 3, ele numera na sequência de números primos. E tem vários diagramas, tem várias observações que ele faz do mundo que você não imagina, você nunca teria feito. Ele mora na Inglaterra, na verdade, e o pai dele mora com ele, cuida muito bem dele, sempre foi muito paciente. E a mãe, no início da narrativa, ele comenta que a mãe dele morreu faz 2 anos, então é só ele e o pai. E é tudo muito complicado, você vê que na verdade existe muita história por trás que ele simplesmente não entendeu, porque ele simplesmente não tinha capacidade de entender no mundo aquela bagunça que era que os humanos fazem em volta dele. Mas à medida que o livro vai passando, ele vai se entendendo, ele vai se sofrendo e ele vai tendo algumas referências bem diferentes. Dá muito dó no final, na verdade, porque algumas situações acontecem e você fica com pena porque você queria que ele entendesse as coisas, o que é melhor pra ele, que talvez pra você, leitor, é muito simples, mas pra ele não é tão óbvio assim. Depois eu li um livro que chegou aqui em casa, da Companhia das Letras, na verdade pelo selo da Seguinte. Ele chegou pelo blog Star Books, então eu já fiz resenha dele, na verdade tem até resenha aqui no canal. É O Ceifador, do Neil Shusterman. Eu queria ler esse livro fazia muito tempo, eu fiquei muito feliz quando ofereceram enviar esse livro pra gente. Ele é maravilhoso, eu gostei muito dele, eu só tenho uma pequena criticazinha, mas a ideia dele é muito boa. Basicamente, é um mundo onde as pessoas vivem eternamente porque os humanos curaram as doenças, então não há mortes mais por acidentes, nem doenças, nem velhice, nem nada. Então a gente consegue rejuvenescer as pessoas e curar, então mesmo que você tente se suicidar e pule de um prédio, eles conseguem voltar você à vida. Basicamente, não há quase nada que mate as pessoas, exceto os ceifadores. Então os ceifadores foram criados justamente pra matar as pessoas. Na verdade, eles não usam matar, eles usam coletar a palavra. E ele vai contar a história de um ceifador chamado Ceifador Faraday, que ele vai escolher uma menina e um menino, que é a Citra e o Rowan, para serem os aprendizes dele. E apenas um desses dois vai viver até o ponto de virar um ceifador mesmo. É um livro muito interessante, ele traz muitos questionamentos de o porquê que é válido alguém coletar alguém, de que forma isso deveria ser feito, já que existe essa pessoa, e sobre os seres humanos e o que é importante pra gente, de que forma que a nossa vida funciona, pelo que a gente deveria lutar. Então ele é muito interessante. A minha única crítica a ele é que ele é um livro jovem adulto, e eu acho que ele trata de temas pesadíssimos e intensos, e eu acho que ele tem essa característica já de ser mais pesado. Então, na verdade, eu acho que eu preferiria ele se ele fosse um livro adulto mesmo, onde ele pudesse desenvolver melhor essa trama, porque do jeito que a escrita, a própria escrita e a narrativa, eles são bem mais jovens e bem menos, dando menos importância para esses tópicos, então eu acho que ele seria melhor aproveitado se ele fosse um livro adulto. Depois, pra fechar o combo de coisas que eu poderia ter lido sobre Harry Potter na minha vida, eu terminei de ler a Biblioteca de Hogwarts. Eu tinha lido Animais Fantásticos no mês passado, e eu terminei agora de ler o Quadribol Através dos Séculos e os Contos do Beedle o Bardo. Eles são livros bem simplesinhos, são os livros didáticos, são livros que aparecem dentro da narrativa. O Quadribol Através dos Séculos, pra ser bem sincera, é meio chatinho. Ele explica as regras do quadribol, como o quadribol surgiu, mas eu acho que, pra ser muito sincera, eu não tenho tanto interesse assim em saber sobre essas coisas. Ele é muito legal como um livro didático e a título de curiosidade, mas não foi uma leitura que eu falei, nossa, essa leitura foi legal. Eu gostei mais dos 3 do Beedle o Bardo, justamente porque eles são contos, e além de serem contos, eles são comentados pelo Dumbledore, então eu achei muito legal ter esse pedaço de contato com o mundo bruxo, ver quais eram os contos de fadas deles, o que eles propagavam, e eu acho que na verdade eles se assemelham muito aos nossos no final das contas, só que a gente pega dos irmãos Grimm e de como a gente traduz isso até hoje.
Então esse sim foi um livro que eu gostei bastante de ler. Depois eu resolvi que eu ia ler um pouco de mangá, porque foi um período do mês que tava tudo muito agitado e eu precisava de uma coisa pra me distrair, que fosse rapidinha e que eu tivesse muita vontade de ler. Então eu fui ler... Eu fui ler Full Metal Alchemist. Esse daqui são os volumes 13, 14 e 15. Ele é incrível. Se você ainda não viu, não leu, não ouviu falar sobre Full Metal, fica aqui a dica. É um mangá incrível, é um anime incrível. Vai sair um filme que eu espero que também seja incrível. Depois eu entrei nessa onda do mangá, porque eu faço isso, eu nunca consigo ler um só. Então eu peguei o outro mangá que tinha chegado aqui em casa recentemente, que eu tava louca pra ler, que é o Tsubasa. Tsubasa, na verdade, é uma grande mistura de outros mangás, principalmente da Sakura Cardcaptors. Esse mangá vai contar então a história da Sakura, que ela é uma princesa, e ela tem um irmão que é o Toya, e aí o irmão dela tem um assistente que é o Yukito. E ela tem o Choran. O Choran é um menino que ele é filho de um arqueólogo e o pai dele faleceu faz um tempo e ele cresceu com a Sakura desde criança porque ele era mais ou menos a única criança que conseguia falar com a Sakura, já que ela era princesa. E começa o livro justamente quando o Choran volta de um sítio arqueológico e ele tá descobrindo algumas coisas e a Sakura vai nesse sítio arqueológico e ela perde a alma dela. A alma dela viram duas asas imensas e todas as penas se espalham. Então, por causa disso, o Choran é mandado junto com o corpo da Sakura para uma outra dimensão para pedir ajuda para uma bruxa de como recuperar a alma da Sakura, o coração dela. E essa bruxa fala que ele vai ter que pular de dimensão em dimensão, de mundo em mundo, procurando essas tais dessas penas. Só que em troca disso, ele vai ter que dar a memória dele e da Sakura, do relacionamento deles. Então a Sakura vai sim voltar a viver, ela vai sim ter um amor imenso pelo mundo e ser quem ela era, mas ela não vai se lembrar de absolutamente nada do Choran. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um livro que na verdade eu já tinha lido grande parte dele, mas faltaram 200 páginas, então no mês de julho eu terminei de ler as 200 páginas finalmente. O nome do livro é A Rainha de Tearling em português, já foi lançado aqui, eu tenho a versão em inglês. É o primeiro livro de uma trilogia e já tá confirmado os direitos pra serem publicados o filme. E se não me engano a Emma Watson é que vai ser a principal. Agora falando do livro, ele é maravilhoso, eu gostei muito desse livro. Eu acho que se você já leu as Crônicas de Amor e Ódio, The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness, você provavelmente vai gostar muito desse livro. Eu acho que ele é um livro incrível, só que ele é um pouco mais adulto do que as Crônicas de Amor e Ódio. Eu acho que ele fica no intermédio entre o Game of Thrones e o Kiss of Deception. Esse livro conta a história de um mundo que se chama Tearling, onde existia uma rainha que dominava, obviamente, só que ela era uma rainha bem fraca, e quando ela teve uma filha, ela viu que todo o reino de Tearling estava sendo ameaçado pelo reino vizinho, e ela mandou a filha para um casal esconder na floresta e criarem ela lá. E daí ela ia ser resgatada pela guarda dessa rainha, justamente quando a menina fizesse 18 anos, pra ela poder voltar e tomar conta do reino. E começa a narrativa então quando a Kelsey faz 18 anos e chegam os guardas e ela está pronta, ou não tão pronta assim, pra ir tomar conta do reino. É um livro muito incrível porque a menina tem que ser muito forte, ela não conhece absolutamente nada do reino dela, ela só conhece aquela cabanazinha no meio da floresta de onde ela cresceu. Ela não sabe quem foi a mãe dela direito, ela não tem noção da personalidade que era a mãe dela, ela também não sabe o que aconteceu depois que a mãe dela morreu. Eu achei muito legal que a autora não teve medo de sacrificar as pessoas, que a menina principal é muito forte e você vê que ela simplesmente não pode confiar em ninguém desde o começo e às vezes ela confia e ela se arrepende e ela vai começando a pisar pra ver até onde ela consegue ir em determinado momento e até onde ela não consegue, e ela vai literalmente revolucionar tudo. Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito das minhas leituras esse mês, eu queria ter lido um pouco de outros livros maiores, justamente porque eu tenho muitos aqui em casa, mas eu já publiquei a TBR do mês de agosto e eu já estou trabalhando nela, então eu espero que em agosto eu consiga dar conta de alguns livros maiores que tem aqui em casa. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Ai, é muito ruim quando tem alguma coisa no olho da gente, né?